boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Em primeiro lugar, me apresentar, Marijane Paese, primeira vice-presidente para assuntos do comércio do SIC Bento Gonçalves e integrante do Comitê Técnico Regional da Serra. O objetivo principal da live de hoje é explicar um pouco mais sobre o nosso projeto Unidos por Bento. Um convidado especial, Dr. Alexandre Pressi, pneumologista, que assumiu esse desafio junto com a gente. Palavra que a gente tem hoje para dizer, gratidão, por ter assumido esse desafio junto com a gente. Imagina. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, boa noite, é um prazer enorme e um orgulho de ter sido selecionado para ajudar nessa caminhada. Um agradecimento especial também à Mayra Pressi, que construiu junto com a gente cada passo desse projeto. Então, fica o nosso agradecimento especial também à Mayra. Sem dúvida nenhuma, ela que ancorou toda o projeto ali na clínica, organizou e foi ditando as regras, já que ela tem uma experiência grande em controle de infecção da Santa Casa, do Hospital de Clínicas. Então, sem dúvida nenhuma, ela foi a pedra fundamental para a gente conseguir organizar um projeto bem feito. Então, o nosso muito obrigado é pouco, né? Então, em nome também do presidente do SIC, Rogério Capuani, e em nome de todos os integrantes, participantes do Unidos por Bento, nós queremos deixar aqui a nossa palavra de gratidão. Obrigado. Doutor Alexandre trabalha na linha de frente desde 20 de março de 2020. Incansável, profissional incansável, né? E com um único propósito, o propósito de salvar vidas. Então, hoje, né, na presença dele aqui, a gente vai esclarecer também algumas dúvidas. Eu também trago alguns dados de cenário pandêmico, mas principalmente explicar à comunidade o objetivo e como funciona o projeto Unidos por Bento. E, em especial, também estender, né, o nosso muito obrigado a toda a equipe médica que está fazendo parte do projeto também. Bom, então, trazendo um pouquinho o cenário de Bento Gonçalves, a gente realmente iniciou, o que a gente esperava, de alguma forma, a terceira onda. Bento Gonçalves começou a apresentar aumento no número de contaminados no dia 18 de maio. No dia 19 a 25 de maio, foram 328 contaminados por 100 mil habitantes. Isso é 15% acima do que a gente chama de uma taxa segura de contaminação, o que a gente teria condições de atendimento hospitalar. No dia 26 a dia 1º de junho, que seria 14 dias atrás, foram 423. A gente estaria 50% acima do que a gente chama de uma taxa segura. Essas contaminações que aconteceram 14 dias atrás é o reflexo que a gente tem uma semana depois nos hospitais. Então, a gente já vê vários hospitais da Serra com ocupação acima de 100%. E, nestes últimos 7 dias, de 2 a 8 de junho, a gente teve um reflexo um pouco menor, caiu para 242 a taxa, o que nos anima um pouquinho. A gente também não sabe se é delay de informação, mas, enfim, uma taxa de contaminação um pouco menor nos últimos 7 dias. Nos meses de abril e maio, e aqui eu queria deixar claro, alguns dados que eu vou colocar estatísticos, eles são de Bento Gonçalves, pessoas que residem em Bento Gonçalves e não se tratam de dados do Hospital Tacchini. Então, deixar isso bem claro também, para que a gente não entenda como dados do hospital. Não, são de todos os residentes de Bento Gonçalves, pelos quais eles foram registrados, né, no relatório CIVEP. Então, a gente tem aqui alguns dados de que abril e maio, 75% das internações por Covid em Bento Gonçalves, de residente de Bento Gonçalves, elas se deram em leito clínico. E 25% das hospitalizações em leito de UTI. Um pouquinho mais sobre isso, em abril,
nós tivemos 1.411 contaminados em Bento Gonçalves. 128 tiveram hospitalização em leito clínico, 9%. E 43 em UTI, 3%. Uma taxa de hospitalização alta, de 12%, sobre o número de contaminados. E aqui também, depois o doutor Alexandre pode também falar um pouquinho mais sobre isso. A pandemia mudou muito de 2021 para 2020, doutor Alexandre. Onde nós tínhamos uma taxa de hospitalização que ficava em 6%. E hoje a gente tem uma taxa de hospitalização em 12%. É o dobro. E o perfil populacional de internação também, principalmente sobre faixa etária. Exatamente. Então, é um perfil diferente. O mês de maio, ele se sustenta nesses mesmos dados de abril. Então, a gente fica com uma média de hospitalização de 12% também para o mês de maio. Então, a gente continua com esse número alto de taxa de hospitalização. Isso significa que a cada 1.000 contaminados, né, a gente teria 120 hospitalizações, só para a gente ter uma ideia também do que significa tudo isso, né? E nesse sentido, então, a gente quer falar um pouquinho, né, do projeto Unidos por Bento. O projeto Unidos por Bento, ele foi criado numa parceria privada, tá? Ele é de mentoria do SIC, né? E o que o projeto tem por objetivo principal? Identificar sempre, né, no início, todos que apresentarem síndrome gripal. Afastar imediatamente, isolar imediatamente, encaminhar ao atendimento já no primeiro sintoma, fazer uma testagem no tempo certo e monitorar esse paciente e os seus familiares por 14 dias. Esse é o objetivo principal do projeto Unidos por Bento. Nesse sentido, o projeto já conseguiu, né, ser eficaz. Fazendo algumas análises, a gente percebe que estamos aí com uma média de atendimentos no consultório Unidos por Bento de até 3 dias de sintoma. Então, seguindo nessa linha, a gente quer, então, conversar um pouquinho contigo, doutor Alexandre, né? E que você pudesse dar uma orientação à população, de modo geral, de quando a pessoa deve procurar o consultório. Bom, perfeito. Então, para quem não me conhece, eu sou o doutor Alexandre Pressi, eu sou médico formado pela URGS, fiz uma especialização, a minha residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre em pneumologia, eu sou também especialista em sono, e agora, com essa pandemia, claro, a área da pneumologia ficou muito evidente no tratamento e no acolhimento desses pacientes. Então, a ideia inicial era a gente tentar evitar o máximo do número de contaminados possível, para que a gente não precise recorrer a extremos, como os famosos lockdown, ou então a necessidade de criar novos leitos hospitalares, novos leitos de UTI. Então, esse projeto foi muito bem pensado, e eu gostaria de agradecer a Marejane e ao Rogério, que pensaram muito nisso com carinho, e nos convidaram a fazer parte e montar uma equipe para poder prestar esse atendimento à população. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a toda a equipe lá do consultório que está realmente se esforçando muito em prestar esse atendimento. Começando pela Brenda, começando pela Adriele, que são as nossas recepcionistas, a Luísa, que faz a limpeza, a Gisele e a Tuane, que fazem a coleta dos exames. Em especial, um agradecimento enorme à Mayra, que é minha esposa, que quem coordena todos esses setores, é ela quem faz toda a organização, que faz a divulgação e que recepciona os pacientes também, que estão mais aflitos, os familiares, na qualidade de enfermeira que ela é. O Estevão, que é um técnico de espirometria, que está nos auxiliando bastante também na coleta de todas esses exames. A nossa equipe, então, é formada por 9 médicos. Então, estamos atendendo lá eu, a doutora Ângela Zelami, a doutora Silvana Piccoli, o doutor Marco Grando, o doutor Sadi Espanhol, a doutora Roberta Belora, temos o doutor Andrew,
a Silvana Piccoli, deixei alguém? É tanta gente, né? Ângela Zelame. Então, nós estamos atendendo lá em tempo integral, de segunda a sextas, e provavelmente vamos ampliar para o sábado agora, justamente para a gente não perder o time de atendimento. Então, o objetivo principal é qual? É atender o paciente cedo, o mais precoce possível. Para quê? Para que ele possa ter o seu diagnóstico precoce, ser orientado, tanto ele quanto os familiares, para que todos sejam avaliados, muitas vezes afastados, para evitar a disseminação em massa, porque isso a gente considera uma progressão geométrica de disseminação. Se a gente for pensar nos milhões de pacientes acometidos no mundo inteiro, começou com apenas um. O primeiro contaminado gerou tudo isso. Enquanto a gente não diminuir esse ritmo de disseminação, a gente não vai conseguir controlar a pandemia. As vacinas estão aí, a gente está apostando muito nelas, a gente sabe que a eficácia não é aquilo que a gente gostaria, então a gente tem por obrigação atacar a raiz. E a raiz é qual? É a gente diagnosticar cedo e orientar o paciente cedo, com tratamento. Então, esse tratamento, é importante a gente saber qual é o papel do médico nisso. Então, a gente tem que cuidar muito, porque o médico não é responsável somente por prescrever medicamentos, né? Quando a gente fala de tratamento, pode falar precoce, imediato, acolhimento, não importa o nome. Quando o médico for atender um paciente, ele tem que saber que ele está lidando com uma situação potencialmente fatal, que gera angústia, que gera ansiedade, que gera insônia, medo no paciente e nos seus familiares. E gera muita culpa também. É o paciente que se contaminou e passou para os seus pais, ou os avós, que são potencialmente mais sensíveis ao vírus, com um prognóstico pior. Então, gera uma culpa de serem os responsáveis por uma possível morte, uma possível internação ou intubação. Então, é importante a gente acolher como um todo. Infelizmente, e eu falo por mim, a gente gostaria de prestar um atendimento muito mais qualificado em termos de tempo de atendimento, mas devido à demanda muito grande, a gente está sendo bem objetivo assim, para poder atender um número maior de pacientes. Mas com essa equipe toda, o que eu tenho visto é realmente uma situação bem interessante, que os médicos estão ligando para os pacientes, se informando, a gente está fazendo retorno diário, se for preciso, para a gente tentar evitar uma hospitalização, a gente está medicando com aquilo que precisa ser feito, né, para uma síndrome gripal, né? Então, os especialistas sabem como fazer isso, e isso foi muito legal, porque o SIC nos deu realmente uma carta branca com relação ao tratamento, né? E os médicos que estão ali trabalhando também têm carta branca para prescreverem o que eles acharem interessante. Não existe receita de bolo, não existe assim um kit, não existe assim aquele tratamento padrão. Cada paciente é único. Ele usa medicamentos, que tem interações com outros medicamentos, que tem efeitos colaterais, tem todo um histórico de patologias que a gente tem que pensar, que não só naquele momento, mas nas possíveis complicações. Então, a ideia principal é essa, é atender cedo, afastar o mais precoce possível, orientar os familiares e acolher eles, né? Que muitas vezes o acolhimento psicológico, que o médico também é responsável por fazer, é extremamente importante para evitar aquela angústia, aquela procura, muitas vezes, diária para um atendimento, querendo fazer, muitas vezes, precocemente uma tomografia, um exame de sangue desnecessários na fase inicial, normalmente. Então, isso é importante, é poder orientar, poder avaliar. E, então, quando me perguntam, e isso tem surgido muito, quem sabe o senhor não faz uma consulta virtual? Eu não tenho como eu fazer uma consulta virtual sendo pneumologista, porque foram mais de 2.600 pacientes positivos que eu já atendi ao longo desses últimos 15 ou 16 meses. E a gente está lidando com uma doença nova, uma doença diferente, em que a gente vê pacientes que estão tranquilos, que estão se sentindo bem, e quando a gente vê a saturação está em 87, 88. A gente vê pacientes que aparentemente estão bem, e quando eu ponho o meu estetoscópio para auscultar ele, eu escuto os ruídos todos, que eu estou prevendo um quadro grave, uma possível pneumonia mais intensa, e eu vou saber qual medicamento eu vou usar nesse paciente.
Isso é impossível da gente fazer de forma virtual. Não tem como. O paciente não tem, muitas vezes, a capacidade, o insight de se avaliar e de poder transmitir aquilo que a gente precisa saber em termos de gravidade. E ele nem tem obrigação disso, porque ele é paciente, ele não é médico. E nós, médicos, sim, vamos acertar muitas vezes fazendo um diagnóstico via online, via uma imagem, via uma foto. Só que a gente não trata exames, a gente não trata um hemograma, a gente não trata uma tomografia. A gente trata o paciente, a falta de ar que ele tem, a saturação baixa que ele tem, a ausculta alterada que ele tem. Então, acho que a ideia principal é essa, sabe? É poder tratar os pacientes como eles merecem ser tratados, que infelizmente a gente tem visto isso acontecer parcialmente muitas vezes, né? A medicina, infelizmente, foi por um lado, nesses últimos, por causa da pandemia, de um lado politizado, em que se o médico faz tal coisa, ele é de um partido, se faz outro, é de outro. A medicina não é assim, nunca deveria ser. E não vai ser se depender da gente. A medicina é pro paciente, é ele que é o importante. E a gente vai saber qual medicamento usar na hora certa de usar. Então, queria deixar esse recado para todos, então. Perfeito, doutor Alexandre. Também para complementar a questão dos contaminados e a gente conseguir conter essa rede de contaminação no início, é importante também deixar registrado que Bento Gonçalves tem um percentual de contaminados de 12,3%, que é acima de 60 anos. Mas 78% dos contaminados, eles têm a faixa etária de 20 a 59 anos, que é justamente a faixa etária do mercado de trabalho, e com uma cobertura vacinal ainda muito pequena. Então, realmente, essa questão de controlar a disseminação no início se faz de extrema, né, necessidade. Doutor Alexandre, quais os sintomas que requerem atenção? A gente tem ainda aquela impressão que, quando a gente está com os sintomas, né, que todos conhecem, os sintomas do Covid, a gente tem, naquele primeiro momento, aquele sentimento de negação. Eu acho que não é, é só uma gripe, né? Vou esperar mais um pouco, né? O que você diria, então, para a população nesse sentido? Isso a gente tem visto com muita frequência. Então, o que a gente observa, assim, que eu escuto isso todos os dias. Depois de 2.600 pacientes, é fácil a gente, com esse know-how, saber exemplificar. Então, o que acontece? O paciente começa com uma dor de garganta, mas é porque ele dormiu sem camisa com o ar-condicionado ligado. Aí ele começa a ter uma dor lombar, umas dores nas costas, é porque ele foi para a academia e fez muito peso. Aí ele começa a ter diarreia, é porque ele comeu sushi ou comeu um X na noite passada. Então, a tendência das pessoas é negarem os sinais e sintomas iniciais da Covid-19. Então, o que é importante saber? Então, quando o paciente estiver se sentindo diferente do seu normal, ele já para abrir o alerta. Poxa, me deu uma diarreia, mas por que vai me dar diarreia no inverno? Não é comum isso acontecer, então eu já tenho que ficar antenado. Ou então, eu me congestionou o nariz, mas eu tenho rinite. Pô, mas não é primavera? Será que é uma rinite pelo outono? Ou será que é uma gripe mesmo, um resfriado? Pode ser Covid. Ou então eu comecei a ter dor de garganta, eu comecei a tossir, comecei a ter dor de cabeça. Então, esses sintomas todos vagos, totalmente inespecíficos, mas são sinais de alerta precoce para quê? Poxa, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar não contaminar ninguém, porque eu não sei aquilo que eu tenho. Então, eu não vou visitar os meus pais, eu não vou visitar meus avós. Pô, se é a criança que está doente, eu não vou mandar meu filho para o colégio. Por quê? Porque eu não sei qual é o diagnóstico que ela tem. E a gente sabe que essa doença, ela começa a ser transmissível antes do primeiro sintoma, muitas vezes. Então, na dúvida, pensa um pouco. Com certeza, o empresário hoje já conhece bem o que é faltar 10, 15, 20, 30 num setor. Então, ele é hoje um parceiro enorme nosso, né? O lojista também é o nosso parceiro, porque hoje o pensamento deles é qual? Não, eu não quero perder muitos funcionários, eu prefiro afastar precocemente um até ter essa certeza, e se não for, ótimo, ele ficou afastado 4, 5 dias, mas eu não corro o risco de ele contaminar 7, 8, 10 e depois eu perder todos esses no meu trabalho aqui. Então, esses são sinais de alerta
que é quando a pessoa se sente diferente, né? A pessoa nota que não é o seu quadro usual. Eu tenho enxaqueca, mas é uma dor de cabeça diferente daquela que eu costumo ter. A minha não é normalmente assim. Então, se sentir um pouco diferente, opa, para um pouco, pensa nas ações que a pessoa vai tomar a partir dali. Infelizmente, é o que não aconteceu até agora. A pessoa acaba insistindo de vai para o trabalho, vai para a academia, nossa, acaba espalhando o vírus e depois, poxa, no 5º, 6º dia faz o diagnóstico, aí já a transmissão 1 acabou transmitindo para quantos? Não só a questão do 5º e 6º dia, o diagnóstico, também, doutor Alexandre, se puder comentar um pouquinho, então, da importância desse atendimento ser nos primeiros sintomas, né? O que isso agrega? Qual a vantagem? Então, com relação ao diagnóstico, também é importante, o que a gente viu muito nesse ano? O paciente se fazer o diagnóstico. Agora que o teste está disponível, principalmente o teste de detecção do antígeno, em muitas farmácias, inclusive lá no nosso projeto a gente faz também o teste na hora do atendimento, se tiver no prazo adequado, o paciente se fazer o diagnóstico. Muitas vezes, ou ele foi para algum atendimento e quem o atendeu achou que era realmente um quadro diferente, mas optou por não fazer o exame naquele momento. Então, tá bom, pode pensar dessa forma, porém afasta. Né? Bom, eu acho que não é para fazer. O meu pensamento é o contrário. Eu acho que tem que testar o máximo possível de pacientes. Isso já está muito comprovado. Né? Os países onde o maior sucesso de contenção da doença foi qual? Aqueles que precocemente testaram a maior parte da população e isolaram essa população doente. Né? Então, acho que o objetivo é esse. Quanto mais cedo o paciente procura, mais cedo a gente vai fazer o diagnóstico. Claro que a gente não vai fazer um teste no primeiro dia, porque a gente já sabe que existe muita chance de ser um falso negativo. A gente vai fazer no tempo adequado, mas a gente já vai orientar que a partir daquele momento ele vai ficar afastado até a gente poder fazer o diagnóstico. E quanto antes a gente pode atender esse paciente, primeiro a gente vai orientar e tratar esse paciente também para a gente poder evitar todas as complicações que a Covid-19 pode apresentar. Muito bem. Trazendo também algumas informações ainda de quadros clínicos graves, Bento Gonçalves hoje se insere na região da Serra e a região tem um limitador, né? O nosso limitador hoje é a capacidade de leitos de UTI. Então, não existe livre, né? Não existe um limitador. Então, a gente tem esse limitador como 6 hospitalizações para cada 100 mil habitantes a cada 7 dias. Bento, hoje, mês de maio, né, está hospitalizando 10, um índice 60% superior. E o que chama a atenção, doutor Alexandre, que 80% das hospitalizações graves em UTI, elas são direto para o leito de UTI. Ou seja, o paciente fica de 0 a 3 dias e já vai para a UTI. Então, apenas 20% é um agravo que se deu numa internação de leito clínico, né? O paciente ficou mais de 3 dias em leito clínico e após teve esse agravo, né? Então, esse índice de 80% é realmente um índice alto, né? E que não é uma oportunidade assim que não se teve de uma internação clínica, né, anterior direto à internação ao leito de UTI. Diante disso, também, a gente tem a questão de óbitos, né? E a gente observa que os óbitos das pessoas que se internaram em leito clínico é apenas 7%. Quanto que as pessoas que foram para a UTI, o percentual chega a 44%. Então, também na questão das comorbidades, ainda a gente tem 60% das internações graves, ou em leito clínico, UTI no caso, né, de pessoas com comorbidades, mas um percentual que vem aumentando, ele já está em 40% de pessoas que não têm comorbidades. Diante disso, gostaria de esclarecimento de que, depois que a pessoa iniciou o tratamento, como ela pode acompanhar a evolução da doença e saber quando tornar a procurar o atendimento?
A medicina mudou muito, né, nos últimos anos, desde que o Google passou a ser uma referência para as pessoas das patologias, né? Então, os médicos tiveram que estar em constante aprimoramento, porque as pessoas agora procuram as informações da sua patologia e questionam o médico tem que estar pronto para responder de uma forma técnica, científica, o que está acontecendo. E algo que mudou muito o perfil dessa patologia foi a aquisição dos oxímetros pela população, né? Eu me lembro que até há poucos anos nós éramos em talvez 6, 7, 8 médicos que tínhamos oxímetro no consultório, né? Os pneumologistas são os que acabam mais utilizando. E hoje a população comprou esse aparelho e acabou monitorando também isso, e que nos ajudou muito, porque acabou sendo um sinal de alerta. Muitos pacientes que eu acabei realmente tendo que reavaliar é porque a pessoa reparou em casa que a sua saturação caiu e acabou me ligando, procurando de novo atendimento porque estava piorando. Então, essa patologia tem uma situação chamada hipoxemia feliz, que é quando o paciente perde, né, a quantidade de oxigênio no sangue e não nota isso. Mas com o oxímetro a gente consegue detectar. Então, esse é um dado bem importante, né, que é a gente acaba objetivando algo subjetivo. Então, a sensibilidade, a falta de ar é diferente para cada um. Tem pessoas que vão sentir falta de ar por uma questão pequena e outras têm que ter algo muito grande para ter falta de ar. Mas, com a objetividade de um oxímetro, fica mais fácil. Então, é extremamente importante o paciente notar em casa ou uma febre alta persistente, ou começa a ter uma tosse incoercível, ou seja, já tomou o seu medicamento para tosse, a tosse não para. Quando ele faz pequenas atividades como falar, ele acaba interrompendo antes do final da frase. Quando ele vai tomar banho, ele tem que interromper o banho para poder respirar. Então, são sinais de alerta que ele está entrando numa fase pior. Equivocadamente, no início da pandemia, a orientação era procure atendimento médico se você tiver falta de ar. E isso acabou sendo um absurdo que, né, a gente conseguiu comprovar que é num momento muito tardio mesmo. Então, essa é a vantagem do atendimento precoce, porque o médico que for atender, ele vai ter esse paciente na mão, ele vai ter uma ausculta, ele vai ter uma saturação, ele vai ter uma história, e quando o paciente for retornar, tem essa comparação. E nessa comparação a gente consegue prognosticar se esse pode acontecer de ele resbalar no banheiro durante um banho, resbalar na calçada molhada, no tapete da casa, cair, bater a cabeça e morrer por causa disso, por uma hemorragia interna. O corticoide é totalmente contraindicado na primeira semana de doença, porque piora o prognóstico da doença. Isso a gente tem visto muitos pacientes comprando corticoide nas farmácias e tomando nos primeiros 3, 4, 5 dias de sintomas. Então, é um alerta, os medicamentos são perigosos quando não utilizados na forma correta, na dose adequada. Então, tem que ter um acompanhamento médico para uma doença muito grave e potencialmente fatal. Ótimo. E como funciona, então, no Unidos por Bento, né? Porque o objetivo principal é o atendimento no primeiro sintoma, assim que identificado a síndrome gripal. E os pacientes, né, explicar um pouquinho de como funciona esse retorno no consultório Unidos por Bento. Bom, então o paciente ele é atendido pela nossa equipe, né, de 9 médicos. Ele não precisa retornar para o mesmo médico, caso ele se agrave ou caso ele note algo diferente. Sempre vai ter um médico lá para poder atendê-lo. Tem um prontuário totalmente informatizado e legalizado, né? Então, é um prontuário médico oficial que respeita todas as normas legais de segurança, que é importante dizer isso, está tudo registrado, que não pode ser modificado após a meia-noite. Então, isso é um atendimento muito sério, muito assim de dedicação dos profissionais que estão lá trabalhando com a gente. Então, o objetivo é esse, atender bem e estar disponível via a nossa linha de WhatsApp que a gente criou, né, para responder as questões mais simples, e presencial, sempre com o médico lá disponível para atender essas revisões. E, inclusive, tivemos pacientes que voltaram 4, 5 vezes e realmente precisavam voltar, porque realmente eram quadros que a gente sentiu que era um quadro mais complexo, né? E isso evitou internação,
porque essa vinda de forma mais programada fez com que a gente conseguisse avaliar melhor, mudar medicação e orientar com relação a não fazer exercícios físicos, a dormir de barriga para baixo, a gente chama pronação, fazer fisioterapia respiratória. Então, tudo isso auxilia o paciente a poder cursar com essa doença a nível domiciliar. Seguindo nessa linha das hospitalizações graves ainda em UTI, a gente percebe melhorias em relação à campanha vacinal. Então, em março, né, nós tínhamos 57% das internações graves em UTI na faixa etária 60+. Em abril, caiu para 42%. Em maio, caiu para 35%. Então, a gente já tem uma melhoria de redução em torno de 20% nas hospitalizações graves. Claro que, como o doutor Alexandre disse, a gente esperava mais, mas a gente já percebe benefícios. É uma redução em hospitalizações graves nas faixas etárias acima de 60 anos. Outra orientação importante, né, questão das pessoas que estão se vacinando. Vacina é prevenção, né, doutor Alexandre, e não tratamento. Então, quem já tomou a vacina e tiver suspeita de sintomas de COVID, o que fazer? Então, na verdade, a gente tem que prestar bastante atenção que pode existir também aquela síndrome pós-vacina, né? Então, na síndrome pós-vacina, a pessoa pode ter um quadro clínico muito compatível com a doença em si, com a COVID-19. Então, acontecia também com a vacina antigripal, né? Muitos pacientes apresentavam um quadro febril logo após a vacina. Em especial, vale o alerta para os pacientes que estão fazendo a vacina da AstraZeneca, que por características próprias da vacina, ela tem apresentado, principalmente na segunda dose, um quadro, muitas vezes de febre até alta, de em torno de 40 graus, calafrios, dores no corpo, dor de cabeça, náuseas, mas é um quadro praticamente de 24, 48 horas, não costuma durar mais do que esse tempo. E com analgésicos, antitérmicos, a gente consegue controlar esse quadro. Porém, muitos pacientes acabaram cursando com um quadro de COVID-19 logo após a vacinação, não relacionado à vacina. Isso é importante saber. A vacina não pode causar a doença, mas por questões do paciente muitas vezes estar circulando pela rua, foi para cá, foi para lá, acabou adquirindo o vírus, até talvez antes de ser vacinado ou logo depois, e acabou cursando com a doença. Então, esse é um alerta que vale a pena a gente, né, acender uma luz, porque será que isso que está acontecendo comigo é uma reação vacinal ou isso é eu estou cursando com a doença? Muitas vezes a gente não sabe, o médico também não tem como saber no início desse quadro o que está acontecendo. Então, a gente às vezes vai ter que observar esse paciente durante 2, 3, 4, 5 dias, monitorar ele muito de perto para poder ver se ele está ou não cursando com a doença para evitar essa disseminação e poder tratá-lo de forma adequada. Então, a gente aconselha a vacinação, sem dúvida nenhuma, né? É a única arma que a gente tem, por enquanto, para poder evitar a disseminação. E a gente está aguardando ansiosamente que venha, né, outras vacinas para poder, com mais eficazes, inclusive, para poder a gente adquirir a famosa imunidade de rebanho e conseguir diminuir o número de casos. Ótimo. Então, trazendo um pouquinho dos números do consultório Unidos por Bento, nos últimos dias teve um volume maior de pacientes, já passamos de 150 atendimentos no consultório Unidos por Bento, 66 atendimentos fechados, né, com 14 dias de ciclo. Desses 66 pacientes, 45 positivos, 70% deles positivos, e 21 negativos, 30% negativo. Expressar aqui o nosso contentamento com o projeto. Todos os pacientes que foram atendidos até o 5º dia de sintoma, 0% hospitalização. Doutor Alexandre, quer fazer algum comentário sobre isso? Eu acho que isso essa é a ideia do projeto, né? É a gente poder, são as duas pontas, né? Uma delas é a gente evitar a disseminação, atender logo, cercar a família
evitar que isso aconteça, da pessoa de sair por aí, disseminando, conscientizar e tratar precocemente o paciente, que, como eu falei, o tratar precocemente, muitas vezes, abrange muita coisa. Não estou falando de tratar só com nível medicamentoso, estou falando de tratar do ponto de vista psicológico, das orientações, da fisioterapia, e muitas vezes essa orientação de retornar quando necessário, para que a gente possa mudar a abordagem. Eu não tenho como pensar que eu vou tratar um paciente estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 da mesma forma. Né? São medicamentos diferentes que a gente utiliza, são orientações diferentes que a gente acaba utilizando. Então, a ideia é essa, é o paciente estar acolhido e nós disponíveis para poder, em qualquer sinal de piora clínica, abordá-lo precocemente para tentar ao máximo evitar uma internação hospitalar. Muito bem. Então, agradecendo, né, doutor Alexandre, a participação aqui conosco. Eu acho que ficou muito claro como funciona o projeto Unidos por Bento, como trabalham os profissionais nesse projeto. E, em especial, lembrar a todos que o projeto faz a busca ativa, né, de pessoas com sintoma de síndrome gripal. É feita a testagem e é prestado assistência médica ao trabalhador e aos seus familiares. Esse é o objetivo do projeto Unidos por Bento. Em especial, agora, a gente gostaria de pedir, né, e fazer um chamado às empresas que ainda não conhecem o projeto, que ainda não são parceiras, que entrassem em contato com o SIC, que conhecessem melhor essa nossa proposta. E também, no caso, não precisa ser necessariamente pessoa jurídica, né? A pessoa física que gostaria de fazer parte desse projeto também pode entrar em contato com o SIC, né, fazer sua contribuição e entender como funciona, né? Então, a gente está disponível para essas explicações todas, se ficou alguma dúvida ainda de como funciona o projeto. Mas, nesse momento que a gente está com hospitalizações altíssimas, a gente está com atendimento tanto na barraca do Taquini, né, quanto na UPA, extremamente altas, com tempo de espera elevado, né? Como as notícias vêm nos anunciando aí, a gente também pede, então, que as empresas sejam nossas parceiras nesse projeto, né, para que a gente possa, então, estar fazendo esse atendimento adequado, com uma assistência adequada e sempre no início, né, sempre que for identificada a síndrome gripal. Então, da parte do SIC, né, esse apelo, né, e a nossa gratidão, né, pelo atendimento do consultório, pelo retorno que a gente tem tido das pessoas que foram atendidas no consultório. Tem sido gratificante ouvir o depoimento dessas pessoas. Essas pessoas estão nos colocando que estão extremamente satisfeitas, né? E que realmente tiveram um atendimento de excelência. Então, eu acho que o principal é isso, né? Esse retorno positivo dos que foram atendidos e dizer que o projeto continua em funcionamento e que a gente, nesse momento, então, os que ainda não conhecem ou não aderiram, que façam esse contato com o SIC. E com o SIC é para entender como o projeto funciona. E no consultório é para agendar consulta, tá? Então, os telefones ficam disponíveis para a gente separar. Então, o consultório não presta explicação de como funciona o projeto, quem presta explicação de como funciona o projeto é o SIC. Então, atendimento do projeto no SIC, e para agendar consulta, né, no telefone Unidos por Bento do consultório. Então, nossa gratidão, nosso muito obrigado, doutor Alexandre, e quiser fazer as suas considerações finais. Que ótimo. Então, acho que isso é importante frisar, então, dessa marcação das consultas por agendamento, porque a gente quer evitar também aquela aglomeração, né? Então, não pode assim, vou chegar lá, vou ser atendido, tem um médico disponível. Então, a ideia não é essa, né? A ideia é a gente poder atender o máximo de pessoas que precisarem, porém, de uma forma organizada, né? Para que o médico possa atender de uma forma adequada. Senão, a gente o que não quer é criar aquelas aglomerações, né? É fazer o contrário do que tem se feito. Se a gente precisar estender o nosso horário, o SIC já nos deu carta branca para atender à noite e para atender sábados também.
Então, essa é a minha visão, ao invés de um lockdown, que seria, ao invés de ter, né, os mercados restringindo o horário, eu abriria das 6 da manhã à meia-noite, né, para evitar as aglomerações, contrataria mais pessoas, eu acho que as coisas fluiriam melhor. Né? E a ideia nossa é essa, é poder atender de uma forma organizada e da melhor forma possível. Então, eu só queria agradecer de novo, então, a Marijane e ao Rogério pela iniciativa, a Mayra, que está organizando tudo lá na clínica, e a todos os funcionários que trabalham lá, e em especial a equipe médica toda, que no que eu solicitei ajuda, todos foram extremamente, né, prestativos em querer vestir a camiseta e estar lá e dizer, não, a gente vai, vamos junto nessa para poder ter, quem sabe, em 2022 mais tranquilo. Obrigado. Vamos juntos no projeto Unidos por Bento buscar esse equilíbrio, né? Saúde e economia. Uma boa noite. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Boa noite a todos.